Escolhido? Lembre-se disso, você foi separado, chamado e confiado com um propósito que vai além do que a maioria sequer pode começar a entender. Você carrega uma luz única dentro de si, uma luz que perturba o comum e desafia a escuridão. Você foi marcado, selado e tecido em um plano divino que se estende através das gerações. Mas saiba que com esse chamado vem um peso, uma responsabilidade tão imensa quanto o próprio propósito. Essa jornada que você percorre não é apenas de autodescoberta, mas de significado eterno. Você está em solo sagrado, carregando o potencial de transformar vidas, curar corações e trazer luz onde antes só havia sombras. No entanto, antes de poder entrar totalmente nesse chamado, há forças que precisamos enfrentar e forças que podem corroer até mesmo a fundação mais forte, se não forem controladas. Hoje, trago um alerta tão intenso quanto o fogo, mas tão esperançoso quanto o amanhecer, uma mensagem para proteger seu chamado, seu espírito e sua própria alma. Pois, embora seu caminho seja abençoado, ele não está livre de perigos. Existem perigos ocultos que, se deixados sem enfrentamento, podem desviá-lo totalmente desse propósito. É hora de enfrentar os perigos da rebeldia, o fogo destrutivo do orgulho, o veneno da inveja e o caos interminável da divisão. Essas forças não visam apenas a mente, elas alcançam a alma, lentamente desfazendo tudo que é bom, verdadeiro e puro dentro de você. Elas têm o potencial de roubar sua alegria, esgotar sua força e deixá-lo vagando em desolação espiritual. Hoje, vamos percorrer a história de Corá, um homem que ousou desafiar os líderes designados por Deus e, ao fazer isso, selou seu destino em uma lição inesquecível para todos os escolhidos, para todo crente que anda na vontade de Deus. A história de Corá não é meramente um conto de desobediência ou rebeldia, é um espelho penetrante, refletindo as intenções mais profundas do coração e nos desafiando a examinar nossos próprios motivos, ambições e reverência pela ordem divina. Esta história fará mais do que ensinar, ela tem o poder de refinar você, de remover as impurezas que obscurecem seu espírito, e cortar o engano que pode enraizado sutilmente em sua mente. Bem-vindo ao Poço de Sabedoria. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta o vídeo e ative as notificações para ficar atualizado com a palavra de Deus. Quando você se opõe aos líderes escolhidos por Deus, quando o orgulho cega você à sabedoria de seu plano, e o tenta afirmar seu próprio caminho acima do dele, as consequências são profundas. A história de Corá no livro de Números é um aviso severo, um conto de advertência que reverbera ao longo do tempo, lembrando-nos dos perigos de desafiar a autoridade de Deus. Corá não era um estranho e ele não era um mero espectador sem entendimento. Ele era um levita, um daqueles encarregados de lidar com o sagrado, um homem de honra e propósito divino. Corá não era apenas um israelita qualquer, mas um membro da tribo escolhida para servir às funções mais sagradas do povo de Deus, para sustentar os padrões que ele mais tarde desafiaria. A posição de Corá foi designada divinamente, mas ele se tornou insatisfeito, cego pelo orgulho e pela ambição. Em vez de encontrar realização em seu papel, ele permitiu que a inveja criasse raízes, convencendo-se de que era tão digno e capaz quanto Moisés e Arão, a quem Deus havia escolhido para liderar. Ele começou a ver seu chamado não como um dom, mas como uma limitação, uma restrição ao que ele achava que poderia alcançar. Ele ficou inquieto e insatisfeito, e com o tempo sua frustração se transformou em rebelião completa. Sim, o descontentamento de Corá se transformou em desejo de mais uma fome, perigosa que o levou a questionar a própria ordem que Deus havia estabelecido. Ele olhou para Moisés e Arão, não com respeito ou gratidão pela liderança deles, mas com um ressentimento crescente, uma convicção orgulhosa de que ele poderia liderar tão bem quanto eles, se não melhor. Não bastava para ele ser um levita, servir no santuário sagrado de Deus, ser encarregado de deveres sagrados. Corá queria o que não era seu para reivindicar. Ele queria autoridade, poder e reconhecimento, as coisas que Deus escolheu dar a outra pessoa. Em Números 16:3 vemos a ousadia de seu orgulho. Eles se reuniram contra Moisés e Arão e disseram: "E basta! Toda a comunidade é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor?" Você consegue ouvir o senso de direito em suas palavras, a arrogância permeando seu desafio.
Ele questionou a própria escolha de Deus. Ele assumiu que ser separado para o serviço sagrado o tornava igualmente apto para liderar a nação. Ele falhou em ver que santidade e chamado não são a mesma coisa, cada um tem seu próprio propósito, cada um seu próprio peso. A rebelião de Corá brotou de um coração que questionava por que outra pessoa foi escolhida. É aí que a semente da rebelião é plantada, em um coração que olha para a posição de outro com inveja, que acredita saber mais do que Deus, que diz a si mesmo: eu poderia fazer isso melhor. É uma atitude que ignora a singularidade de cada chamado, que despreza a humildade, paciência e obediência necessárias para ser moldado por Deus para a liderança. Corá assumiu que poderia calçar os sapatos de Moisés sem carregar as provações de Moisés, sem carregar os fardos de Moisés, sem o refinamento que vem apenas por meio da submissão total à vontade de Deus. Quando você escolhe se rebelar contra os líderes que Deus designou em sua vida, você está entrando em território perigoso. Esse ato é mais do que mera desobediência, é uma rejeição direta da própria autoridade e ordem de Deus. Este é um aviso solene, escolhidos e um que ecoa ao longo das eras. Desconsiderar a autoridade daqueles que Deus designou é rejeitar a própria mão que os colocou lá. O caminho da rebelião pode parecer tentador no começo, impulsionado pelo desejo de mais ou pela crença na própria suficiência, mas é um caminho que inevitavelmente leva à ruína. Provérbios 6.2:8 capta essa verdade perfeitamente. O orgulho precede a destruição, o espírito altivo a queda. A rebelião de Corá não foi apenas um momento passageiro de desobediência, foi um orgulho profundamente enraizado que o levou a acreditar que ele era digno de mais do que Deus lhe havia designado. Corá, um levita, já era privilegiado com um dever sagrado, mas ele não estava contente com o papel que Deus lhe deu. Ele olhou para Moisés e Arão e pensou: por que eles devem liderar? Eu não sou também santo? Naquele momento, o foco de Corá mudou de servir a Deus para servir a sua própria ambição. Ele não estava apenas descontente, ele cobiçava o chamado único que Deus havia dado a outra pessoa. E nesse desejo, o orgulho se apoderou, cegando para a verdade da ordem de Deus e para o valor de seu próprio papel. Números 10:31-36 apresenta uma imagem poderosa e inesquecível das consequências da rebelião. Assim que acabou de falar, o chão debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a boca e os engoliu, com suas famílias e todos os seguidores de Corá, juntamente com todos os seus bens. Desceram vivos ao Sião, com tudo que possuíam, a terra se fechou sobre eles, e pereceram, e foram eliminados da Assembleia. É uma intervenção divina dramática, um julgamento que fala volumes sobre a seriedade de desafiar a autoridade de Deus. Essa história é um lembrete vívido de que a rebelião contra Deus não é apenas uma questão de palavras ou atitudes, é uma postura perigosa do coração que, se deixada sem controle, leva à destruição. A rebelião de Corá não foi um único ato e foi uma série de decisões que permitiram que o orgulho, a inveja e o ressentimento criassem raízes e crescessem. Ele não acordou um dia e decidiu desafiar Moisés e Arão. Em vez disso, ele permitiu que a insatisfação e ambição fervilhassem em seu coração, distorcendo sua percepção e cegando-o para as consequências de suas ações. E no momento em que ele se levantou perante o povo, desafiando a própria ordem estabelecida por Deus, o desfecho já estava selado. Por que a rebelião é tão perigosa? Porque não é meramente uma discordância ou um ato inofensivo de resistência, é um desafio direto à autoridade de Deus, uma declaração que diz: eu sei mais do que Deus. Eu posso escolher meu próprio caminho ao invés do dele. Essa mentalidade pode parecer sutil a princípio, talvez até justificada aos nossos olhos, mas está enraizada no orgulho. E o orgulho tem uma maneira de nos cegar, de nos convencer de que somos mais sábios, mais capazes e mais merecedores de controle. A rebelião, em sua essência, é uma rejeição da ordem e sabedoria de Deus, um perigoso afastamento da humildade e submissão que nos mantém alinhados com seu propósito. Escolhidos, ouçam-me. Quando rejeitamos os líderes, as figuras de autoridade, os mentores ou os guias espirituais que Deus colocou em nossas vidas, não estamos apenas rejeitando a autoridade deles. Estamos dizendo que nosso julgamento é superior ao de Deus. Estamos dizendo a nós mesmos: eu sei o que preciso melhor do que ele. Esse tipo de pensamento orgulhoso é o que levou à queda de Lúcifer, o que levou à queda de Adão e Eva, e o que levou à destruição de Corá.
É o mesmo padrão, um coração que se exalta acima de Deus, convencido de que sabe um caminho melhor. A rebelião torna-se uma declaração de que o plano de Deus é insuficiente e que nossos desejos são mais importantes do que seu desígnio. Vamos dissecar as camadas da rebelião de Corá para ver a natureza insidiosa do orgulho em seu núcleo. O orgulho raramente entra com alarde, ele frequentemente se insinua silenciosamente, assentando-se no coração como um sussurro, um pequeno pensamento, um diálogo interno que parece inofensivo no início: você merece mais. Você deveria estar no comando. Olhe para você, é tão Dalton quanto eles, talvez até melhor. É assim que o orgulho se insinua, plantando dúvida, descontentamento e uma sensação de direito que lentamente toma conta. A história de Corá é o exemplo perfeito de como o orgulho cresce nas sombras, alimentando-se de insatisfação e ambição até que se transforma em rebelião. Corá não era um homem sem propósito, ele não era um estranho ou um outsider para o povo de Deus. Ele era um levita, um dos poucos escolhidos para servir nos deveres sagrados do tabernáculo. Este não era um papel pequeno, era um chamado elevado, uma honra ser encarregado das coisas sagradas de Deus. Como levita, ele era responsável por manusear os vasos, montar e desmontar o tabernáculo, e preservar a santidade da habitação de Deus entre seu povo. Mas isso não era suficiente para Corá. Ele olhou para Moisés e Arão, e em vez de vê-los como líderes designados por Deus, ele os viu como obstáculos para suas próprias ambições. O orgulho é realmente uma força poderosa e perigosa, escolhidos. Ele tem uma maneira de distorcer a realidade, convencendo você de que merece mais do que Deus ordenou, que seu caminho é superior e que aqueles que Deus escolheu são de alguma forma indignos de seus papéis. O orgulho não se anuncia com estrondo, ele frequentemente começa como um pensamento silencioso, uma pequena semente de descontentamento, que sussurra: você merece mais, você poderia fazer isso melhor. Mas não se engane, se não for controlado, o orgulho tem o potencial de consumir tudo. Provérbios 11 nos alerta claramente sobre isso. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. O orgulho leva à desgraça porque está enraizado em uma recusa em se submeter, um coração endurecido contra a sabedoria que vem da humildade. A história de Corá é uma ilustração vívida e sóbria das consequências do orgulho. Ele era um homem que tinha um papel honrado dentro da tribo de Levi, um chamado para lidar com as coisas sagradas de Deus. No entanto, esse papel não foi suficiente para ele. O orgulho de Corá o levou a acreditar que ele tinha direito a mais, que poderia estar em pé de igualdade com Moisés e Arão, os líderes que o próprio Deus havia designado. Ele permitiu que seu desejo por mais poder, mais reconhecimento, crescesse até que ofuscasse seu respeito pela ordem divina de Deus. Corá pensou que poderia se levantar, desafiar os líderes escolhidos por Deus e sair vitorioso. Mas ele estava enganado. Seu orgulho o levou à desgraça, e em última análise à destruição. O orgulho não é um pecado solitário, é uma força contagiante que se espalha para todos ao seu redor, impactando sua família, seus amigos, sua comunidade e até mesmo as gerações futuras. Quando o orgulho cria raízes em seu coração, ele não afeta apenas suas escolhas, ele influencia as vidas daqueles que você toca. A história de Corá ilustra essa verdade. Seu orgulho não o levou a cair sozinho e arrastou sua casa, seus seguidores e todos os que estavam com ele para a mesma destruição. O orgulho engana, convencendo você de que suas ambições e desejos são justificados, mas ele cega você para o custo que outros pagarão quando você permitir que o orgulho conduza suas ações. Mas há esperança. Provérbios 11 nos diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. A humildade é um antídoto para o orgulho e a postura que traz sabedoria, pavor de Deus. Onde o orgulho cega, a humildade revela. Onde o orgulho isola, a humildade conecta. Quando nos humilhamos diante do Senhor, abrimos caminho para sua orientação, sua correção e sua bênção. A humildade nos permite ver claramente, entender nosso lugar em seu plano divino, e encontrar contentamento nos papéis que Ele nos deu. Então, se você encontrar o orgulho espreitando em seu coração, se sentir que ele fez você acreditar que merece mais ou o fez resistir aos líderes que Deus colocou sobre você, eu exorto você e humilhe-se diante do Senhor. Arrependa-se e liberte-se disso. Permita que Deus substitua o orgulho pela gratidão, a rebelião pela submissão e o descontentamento pela paz.
O orgulho sempre levará à destruição, mas a humildade traz sabedoria, favor e alinhamento com o propósito de Deus. Jesus nos deu o exemplo máximo de humildade e uma humildade tão profunda, tão altruísta, que desafia o entendimento humano. Em Filipenses 2:5-8, somos lembrados dessa mentalidade extraordinária. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, embora fosse totalmente divino, não se apegou à sua posição ou privilégio. Em vez disso, ele escolheu descer, servir, sacrificar-se e submeter-se à vontade do Pai. Imagina a profundidade dessa humildade. O Filho de Deus, Criador do Universo, escolheu o caminho de servo. Ele não se agarrou à igualdade com Deus, mas voluntariamente a deixou para cumprir seu propósito. Ele assumiu a forma humana, abraçando a vulnerabilidade, a dor e, finalmente, a morte, tudo por obediência e amor. Jesus não se exaltou e ele se esvaziou, renunciando à sua glória, aceitando as limitações da humanidade e entregando-se totalmente à vontade do Pai. Ele escolheu a obediência, não apenas para viver entre nós, mas para sofrer por nós, suportando até a humilhação da cruz, reservada para os criminosos mais desprezados. Se Jesus, com toda a sua autoridade divina, pôde escolher tal humildade, quanto mais nós, seus seguidores, devemos abraçar essa mesma mentalidade. A rebelião de Corá não foi um ato isolado de orgulho e enveio, foi um esforço calculado para espalhar seu descontentamento, reunir outros para sua causa e alimentar um espírito de divisão entre o povo de Deus. Corá não estava satisfeito em manter suas queixas para si, ele queria validação, apoio e um público para sua insatisfação. Ele se aproximou de 50 líderes, homens respeitados, pessoas de influência dentro da comunidade, e os atraiu para sua rebelião. Eram homens cujas vozes tinham peso, cujas ações eram exemplo, e ainda assim permitiram-se ser influenciados pela mensagem de Corá. É aqui que vemos o verdadeiro perigo da rebelião. Ela nunca permanece contida. Ela se espalha, infecta outros e cria divisão no corpo de Cristo, desestabilizando a unidade e minando a ordem designada por Deus. Quando Corá reuniu esses líderes, ele semeou sementes de desconfiança e dissensão. Ele plantou pensamentos que questionavam a legitimidade de Moisés e Arão, insinuando que eles estavam exercendo autoridade sobre os outros. Em vez de incentivar a unidade, as palavras de Corá fomentaram a divisão. Isso não foi apenas uma discordância, foi um esforço organizado para perturbar a estrutura ordenada por Deus. A rebelião de Corá tornou-se um levante coletivo, um movimento que desafiou a autoridade de Deus, minando os líderes que ele havia escolhido. Ao instigar outros a se juntarem a ele, o orgulho de Corá se transformou em um espírito contagioso de desafio, levando não apenas a si mesmo, mas muitos outros a um caminho de destruição. A divisão é, de fato, uma das armas mais potentes do inimigo. Ele sabe que não precisa nos destruir completamente se puder nos virar uns contra os outros. A divisão enfraquece, isola e desestabiliza o corpo de Cristo, interrompendo o poder que temos quando permanecemos unidos no propósito de Deus. O inimigo sabe que quando estamos unidos, somos uma força formidável, fortes, resilientes e imparáveis na realização da missão de Deus. Mas, quando permitimos que a divisão se infiltre, ela se torna uma cunha que nos separa, uma rachadura que enfraquece, uma fratura que distorce a unidade que Deus nos chamou a sustentar. É por isso que a unidade não é apenas uma sugestão e é essencial, um mandamento que somos chamados a proteger a todo custo. Efésios 4:23 nos diz para me fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Observe que somos chamados a conservar a unidade. A unidade é um presente, uma bênção já estabelecida pelo Espírito, mas cabe a nós protegê-la, preservá-la contra as forças que procuram destruí-la. A unidade exige intencionalidade, uma disposição para deixar de lado o orgulho, a ofensa e os interesses pessoais para permanecermos firmes na missão que Deus nos deu. Significa escolher a paz em vez do conflito, a graça em vez do ressentimento e o amor em vez da discórdia. A rebelião de Corá foi, em sua essência, um ato calculado de divisão.
Ele não estava meramente insatisfeito com seu papel, ele queria virar outros contra Moisés e Arão, minar a autoridade dada por Deus a eles e criar facções dentro do próprio povo que Deus havia chamado para a unidade. Ele semeou sementes de desconfiança, sussurros de descontentamento e um espírito de rebelião entre o povo de Israel. Seu objetivo era colocar o povo contra seus líderes, instigar conflitos e ressentimentos e desestabilizar a unidade que Deus havia ordenado. E não se engane, isso não foi apenas um ato contra Moisés e Arão, foi um ato contra o próprio Deus, que havia colocado esses líderes sobre Israel. Mas eis a verdade: a divisão é uma arma de destruição. Ela não constrói, ela destrói. O próprio Jesus enfatizou esse princípio em Mateus 10:12-25, dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A divisão enfraquece e fratura, erode a própria fundação da unidade. Um reino dividido, uma comunidade dividida, até mesmo um coração dividido, não pode perdurar, pois a divisão interrompe o propósito, o foco e a força. O inimigo conhece bem essa realidade, e ele usa a divisão como uma estratégia principal para desmantelar o que Deus pretende unir. A divisão é uma ferramenta sutil, mas potente do inimigo. Ele não precisa montar um ataque externo se puder semear sementes de divisão internamente. Ele sabe que, quando o povo de Deus se volta contra si mesmo, sua força se esgota, sua missão se desvia e seu testemunho se compromete. A divisão nos coloca uns contra os outros, nos distrai do propósito de Deus e, em última análise, nos afasta da unidade que reflete a natureza de Deus. Uma comunidade dividida não pode cumprir sua missão, pois sua energia é consumida em conflitos internos, em vez de impacto externo. Escolhidos, hoje eu imploro que guardem seus corações e mentes contra qualquer forma de divisão. A divisão é um destruidor silencioso, pode começar com um pensamento ou um sentimento, mas rapidamente se torna algo que rompe os laços que compartilhamos como irmãos e irmãs em Cristo. Não deixe que o orgulho, a inveja ou a rebeldia abram a porta para que a discórdia crie raízes entre vocês. Essas forças podem parecer sutis, mas têm o poder de separar e enfraquecer o corpo de Cristo, afastando-nos da unidade que Deus nos chamou a manter. Somos chamados a ser um só corpo, unidos na fé, permanecendo juntos em amor e propósito. Cada um de nós tem um papel único, um propósito que contribui para o todo, e é essa unidade que nos torna fortes, eficazes e capazes de refletir o amor e a graça de Deus para o mundo ao nosso redor. Os Salmos 103 nos lembra da beleza e do poder da unidade. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Isso não é meramente uma declaração poética, é uma verdade sobre a força e a paz que vem de viver como um só, alinhados no propósito e ancorados no amor. Na história da rebelião de Corá, vemos a seriedade com que Deus responde à divisão e à desobediência contra a sua ordem designada. Quando Corá e seus seguidores se levantaram contra Moisés e Arão, a resposta de Deus foi rápida e decisiva. Ele não permitiu que a rebelião deles ficasse sem controle ou sem punição. Em vez disso, ele agiu para remover a ameaça ao seu plano divino. A terra se abriu e engoliu Corá, seus seguidores e tudo o que lhes pertencia, uma demonstração poderosa do julgamento de Deus contra o orgulho, a rebeldia e a divisão. Esse ato foi mais do que uma punição, foi uma declaração de que a vontade de Deus, seus líderes escolhidos e seu plano não devem ser subestimados. Essa história fala de uma verdade profunda encontrada em Romanos 12:9. Minha é a vingança e eu retribuirei. Muitas vezes sentimos a necessidade de nos defender, de lutar por nossa posição ou justificar nosso valor. Mas neste versículo, Deus nos lembra que a vingança e a justiça estão em suas mãos. Moisés não precisou se defender e ele simplesmente confiou em Deus, que interveio em seu favor. Quando andamos em obediência à vontade de Deus e nos submetemos à sua autoridade, não precisamos nos preocupar em defender nossa honra ou lutar contra aqueles que se opõem a nós. Deus, em seu tempo perfeito e em sua sabedoria, sempre protegerá e sustentará seus escolhidos. A justiça de Deus é realmente multifacetada. Não é meramente uma questão de punição, é um escudo, uma fortaleza de proteção para seus escolhidos. Sua justiça é uma promessa divina,
uma garantia de que aqueles que andam em seus caminhos, que se submetem à sua autoridade, serão protegidos contra aqueles que buscam perturbar seu plano. Assim como ele foi o defensor de Moisés e Arão, ele também é nosso protetor. Quando enfrentamos oposição, acusações ou tentativas de minar nosso propósito, podemos descansar na certeza de que Deus é nosso defensor, que Ele vê tudo e agirá em nosso favor. No entanto, a justiça de Deus também é um poderoso aviso. É um lembrete de que a rebelião contra sua autoridade não é levada de ânimo leve. Assim como ele agiu de forma decisiva com Corá e seus seguidores, ele trará julgamento para aqueles que persistem no orgulho, na inveja e na desobediência. O destino de Corá não foi apenas uma punição por suas ações, mas um testemunho duradouro das consequências de desafiar a ordem designada por Deus. Sua rebelião, nascida do orgulho e da ambição, o levou a um julgamento rápido e severo, quando ele e seus seguidores foram engolidos pela terra. Isso não foi um ato aleatório de punição, foi uma mensagem clara de que desafiar a autoridade de Deus tem consequências que vão além do indivíduo, tocando aqueles que escolhem seguir nessa rebelião. Escolhidos, hoje eu os exorto, submetam-se plenamente à autoridade de Deus, confiem inabalavelmente em sua justiça e humilhem-se diante dele. Este é o caminho da sabedoria, o caminho da força, o caminho que leva à verdadeira exaltação no tempo de Deus. Quando nos alinhamos com sua vontade, abrimos a porta para sua proteção, seu favor e sua orientação. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4,4. Esta é a promessa dele para aqueles que confiam nele, que resistem ao fascínio do orgulho e ao impulso da rebeldia. Não permitam que o orgulho, a rebelião ou a divisão encontrem espaço em seus corações. Estes não são meros defeitos, são sementes que, se deixadas crescer, irão minar seu propósito e enfraquecer a unidade do corpo de Cristo. O orgulho nos convence de que sabemos mais, a rebelião nos cega para a sabedoria de Deus, e a divisão destrói a unidade que Deus ordenou. Em vez disso, escolhamos a humildade, a unidade e a submissão à vontade de Deus, e estas são as marcas daqueles que andam intimamente com Ele, que estão prontos para ver suas bênçãos se manifestarem em suas vidas. Escolhidos, ouçam-me claramente, vocês não são como o resto do mundo. Vocês foram separados por Deus para um propósito divino, escolhidos para refletir seu amor, sua luz e sua verdade. Mas com este chamado vem uma responsabilidade profunda, um chamado para andar em humildade, para submeter-se à vontade de Deus acima de seus próprios desejos e para proteger a unidade do corpo de Cristo. Seu chamado é um dom, um privilégio, mas requer obediência constante, um coração que coloca os propósitos de Deus acima de tudo. Hoje, eu os desafio a fazer uma pausa e realmente examinar o coração. Pergunte a si mesmo: permite que a rebelião criasse raízes? Permiti que o orgulho me cegasse para o propósito de Deus? Semeei, talvez sem perceber, sementes de divisão entre meus irmãos e irmãs em Cristo? Se a resposta for sim, não demore em buscar a graça de Deus. Hoje é o dia de se arrepender, de liberar essas coisas que pesam em seu espírito, e de se realinhar com a vontade de Deus. Este não é um momento para culpa, mas para transformação. É um convite para se afastar da rebelião e do orgulho, e em vez disso, caminhar em humildade e submissão ao plano perfeito de Deus. Como Tiago 4,6 nos lembra, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando escolhemos a humildade, abrimos a porta para a graça de Deus, permitindo que seu Espírito nos renove, nos guie e nos fortaleça. Se esta mensagem ressoou em você, por favor, deixe um amém nos comentários ou compartilhe seus pensamentos. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você acredita que seriam abençoados por essa mensagem. Obrigado por permanecer comigo até o final. Por enquanto me despeço e aguardo vê-lo no próximo vídeo. Que Deus o abençoe.